Senhora Presidente, caros colegas, vou aproveitar um gancho aqui dos colegas que vieram anteriormente e tem que ficar bem claro alguns assuntos assim. Que quem governa o município de Caxias deveria governar para todos, não para certos grupos. A população paga caros impostos e tem o seu direito assegurado, para que também seja atendido independente se tiver vereador do governo ou não na sua área. Então fica só essa observação bem clara aqui, porque a população de Caxias é 500, 600, 700 mil habitantes com a população e todos têm o mesmo direito de atendimento pelo governo municipal e deveria ser de igual forma atendido. Quando o vereador, meu colega acabou de falar aqui sobre a Codeca, nós acabamos de chamar através da comissão, né, da Frente Parlamentar de Acompanhamento da Codeca, a prestação de contas, que é muito importante vir para essa casa. A gente sabe que a Codeca, nos últimos 5 anos, apresentou 30 milhões de prejuízo. Nós liberamos nessa casa 30 milhões em empréstimos, agora no ano passado, além dos inúmeros aportes que tivemos que fazer, que essa casa autorizou nos últimos anos. Um resultado de 800 mil positivo me deixa muito preocupado. Não vou negar que me deixa preocupado. Porque no ano passado, as reclamações por serviços não feitos na cidade, por coleta de lixo, mato alto, capina. Claro, se tu não presta o serviço, é lógico que tem que dar lucro, né? Se prestasse da forma que a população merece e pelo valor que está sendo pago pelo serviço, deveria estar um brinco a cidade. Perfeita. Então vim aqui vangloriar que deu 800 mil de lucro. Não, eu não me importo com o lucro. Pode dar 0 a 0. Agora, o serviço tem que ser prestado. E o serviço não foi prestado de forma adequada em Caxias do Sul. Isso aí todo mundo sabe. Fala com a população na rua. E pode ir em qualquer bairro. Pode ir na Zona Norte, pode ir na Zona Sul, pode vir no centro. Em todos os lugares da cidade. As reclamações são constantes. Eu até quero passar um vídeo aqui, ó, por favor, Matheus. Se puder passar o vídeo. Recebi ontem outra reclamação da Codeca. Sobre a coleta de lixo. Vamos ver se ele carrega aqui. O caminhão da Codeca foi ali acho que é Nossa Senhora das Graças, ali, a zona Terceira Légua, né? Olha ali, ó, olha o tamanho da lixeira cheia ali, ó. Eles vão lá, eles coletam 3, 4 sacos de lixo. E vão embora. Eles não recolhem o lixo todo. Isso aqui não é o serviço que estamos pagando para ser feito. Tá ali a câmera de segurança. Eles vão fazer a coleta e o caminhão vai embora. E mostra a foto seguinte, Matheus. Como é que ainda ficou a lixeira depois que o caminhão foi embora. Tem a foto seguinte, por favor. Aqui. Olha ali, ó. O morador mandou, ó, estava ainda assim. Então, isso aqui é um exemplo só na cidade, de muitos outros que a gente recebe diariamente. O caminhão não coletou todo o lixo nem nada. Aí eu me deparo ontem com uma notícia que até fiquei assim, meio, eu não sabia o que falar, que a Codeca estava assumindo a coleta de lixo em São Marcos. Mas não faz nem em Caxias, vamos botar caminhão em São Marcos se não dá conta em Caxias. Eu não estou entendendo o que está acontecendo na empresa. Parece uma parte. E outra coisa, nós sabemos que nós liberamos 30 milhões para comprar caminhões, nós estamos pagando aluguel de caminhões para trabalhar em São Marcos. É complicado. Não tem explicação. Serviço emergencial com caminhão que já é alugado para prestar serviço em São Marcos. Serviço em Caxias deixando a desejar. Mas estamos comemorando 800 mil de lucro. Tá bom, 800 mil de lucro. A população não quer saber se deu lucro. A população quer o serviço prestado de forma adequada. Eu vi lá, essa semana, vereador Xuxa postou um vídeo roçando uma parada de ônibus. Parabéns pela iniciativa, vereador Xuxa. Mas era serviço para a Codeca fazer que não fez. O senhor que é da base do governo está roçando. Então, a gente nota assim... Dizer que deu 800 mil de lucro e o serviço não foi prestado ano passado foi pior. Agora já estamos em 2023, com os aportes. A gente sabe que teve reequilíbrio contratual de mais de 40% em todos os contratos da Codeca. A prefeitura está pagando mais.
O munícipe de Caxias do Sul está pagando 3 vezes mais caro que Flores da Cunha para coletar o lixo. 3 vezes mais caro. Então nós temos que tomar uma decisão aqui. Podemos cobrar 10 vezes mais caro para dar lucro. Daí vão estar todo mundo satisfeito? Não. A população de Caxias quer pagar um preço justo, o menor possível, porque isso aí influencia no bolso na hora de comprar os alimentos no final do mês, e que o serviço seja prestado. Então nós vamos ter que reavaliar as coisas. Não precisa empresa pública que não pode dar prejuízo, não pode. Mas se não é capaz de prestar o serviço de forma adequada, aí nós temos que rever as coisas. Então, muito cuidado quando vem aqui para a tribuna dizer, ó, muito bem, parabéns, 800 mil de lucro. Sim, mas não prestou o serviço e continua não prestando. As imagens são de ontem da coleta de lixo. Então, vamos ter cuidado com as falas, porque o que interessa para a população é o serviço prestado. Não é os 800 mil de lucro aqui. E o serviço não está sendo feito de forma adequada. Quem pediu a parte? Sua parte, vereador Fantinel. Uma parte depois. Obrigado, vereador Scalco. Eu me somo à sua colocação e eu vou dar uma síntese aqui da situação. A presidente Maria de Lourdes, para mim, é uma excelente profissional. Uma excelente profissional. Eu não posso me queixar. Toda vez que eu pedi, ela sempre atendeu. Eu acho que o problema da Codeca é interno. O problema é interno. E aí vamos voltar lá atrás, lá no começo, quando a gente começou a falar da questão dos horários. Né? Porque quanto antes o cara chega lá, antes ele vai para casa. Então, assim, ó, não tem como recolher todo o lixo e fazer o giro em menos tempo do que o horário que tu tem que fazer. Não tem como. Então, a gente tem que refletir essa situação aí. E o que o senhor falou na questão de passar e recolher uma parte e deixar outra, isso aí eu tenho inúmeras queixas da população sobre essa situação aí. É essa situação que tem que ser averiguada de uma forma mais concreta. Porque aí eu não sei o que está acontecendo e qual é que é o motivo. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador. Por favor, vereador Bressan. Obrigado, vereador Scalco. Bom, com essa imagem aí, vereador Scalco, eu vou te dizer uma situação do seguinte. A Codeca vai ter que voltar lá. Se voltar lá, o que acontece? 2 vezes. 2 vezes o mesmo serviço, mais custo. Por isso que o sistema operacional fica cada vez mais caro. E cada vez mais a prefeitura cobra do contribuinte. E cada vez mais a gente não paga um preço justo. E cada vez mais vão pedir aporte aqui. E vão pedir empréstimo. E os caminhões que estão alugados, quanto por dia que estão pagando cada caminhão? Então, muito cuidado, que eu acho que vai ter vereador aqui, depois do dia 7, né, a reunião, depois do dia 7 que vai passar vergonha. Porque não é o que está ontem colocado ali. Não é. Não adianta ir lá fazer coletiva de imprensa, apresentar situações maquiadas. Vamos falar a verdade. A população não é burra. A população não vai engolir essa situação. O serviço está mal feito? Tá. As reclamações são grandes? São. Estava com dificuldades financeiras? Muitas. Agora vim com esse papo aí que deu 800 mil de lucro, depois de tudo que foi aportado, que foi feito de empréstimo. Vamos parar, vamos com calma. Dia 7 nós queremos aqui, juntamente com a presidente, como eu disse, respeito ela, faz um ótimo trabalho, mas temos que ver a questão dos reequilíbrios dos contratos, se isso não vai ao ano que vem, tá, alguém pagar essa conta. O problema é esse. Hoje tu faz o reequilíbrio. E quem que vai pagar? Não existe almoço de grátis. O ano que vem, qual é que vai ser o preço? Vamos ter muito cuidado, porque o ano que vem, talvez quem vai pagar esse preço aí vai ser a comunidade que está nos assistindo nesse momento. E dia 7 nós vamos tirar isso a limpo. Obrigado. Exatamente. Veio a coletiva de imprensa, não tivemos acesso a balanço nenhum, fica bem claro isso. A notícia que divulgaram foi o que a entrevista que deram. Nós pedimos acesso aos balanços, alegaram que ainda não vão entregar para nós, porque tem que ser publicados antes. Então, a gente não tem números nenhum da Codeca ainda em mãos para poder olhar o balanço, que é o que nos interessa. A gente não sabe se aumentou o passivo, se diminuiu, a gente sabe que aumentou os empréstimos sim, a gente não sabe se foi parcelado imposto como foi parcelado há 2 anos atrás. Então, nós temos que olhar o balanço. Com o balanço, a gente vai ter a certeza em números do que foi feito.
Tá? Mas deixamos bem claro, o serviço não está sendo prestado de forma adequada em Caxias e toda a população está enxergando isso porque está presenciando na frente da sua casa que a coleta não é bem feita e que a cidade não está limpa, não. Muito obrigado.